Olá, bem-vindo, bem-vinda. Essa é a aula 37 de nosso estudo do Espiritismo, leitura do Livro dos Espíritos, do início até o final. Esse é o nosso objetivo. O Livro dos Espíritos foi o primeiro livro compilado por Kardec da doutrina espírita e ele traz aqui todo o conhecimento inicial, conhecimento básico para quem quer conhecer mais o Espiritismo. É o recomendável ler o Livro dos Espíritos. Eu recomendo muito o Livro dos Espíritos para que você tenha em casa, inclusive para estudo, para releitura. E acompanhe aqui com a gente, que a gente vai aqui nessa série de vídeos aqui, a gente vai lendo um conjuntinho de perguntas a cada aula. A gente sempre faz também uma leitura do Sinal Verde inicial, com uma página do Sinal Verde, e faz um entendimento do aprendizado ali passado naquela determinada página. É como se fosse uma reforma íntima, um aprimoramento ali do que a gente precisa fazer para se melhorar como ser, como indivíduo, como espírita, como cristão, acima de tudo. Então é isso. Então hoje a gente vai ler aqui no Sinal Verde indagações no cotidiano. Recomendo também que vocês tenham um Sinal Verde em casa. O Sinal Verde é ótimo para você fazer também uma abertura do seu Evangelho no Lar. Falamos sobre Evangelho no Lar na aula 2, hein? Então, quem não assistiu, vale muito a pena. Volte lá e venha fazendo as aulas na sequência. Bom, então o Sinal Verde também é outro livro muito bacana aí, de André Luiz, aqui, transcrito por Chico Xavier, né? E a gente vai fazer essa leitura hoje, Indagações no Cotidiano. E em seguida vamos ao Livro dos Espíritos, falando sobre a vida no mundo espiritual, né? Da vida espírita. E estamos num item chamado Recordações da Existência Corpórea, ou seja, o que o espírito que desencarnou, que vai para o mundo espiritual, o que ele consegue se lembrar do seu mundo aqui na matéria, né? Enquanto ele esteve encarnado, né? Digamos assim. Bom, vamos ler da 313 até a 319 hoje. Então, bora lá, então. Começando, então, pelo Sinal Verde. Indagações no cotidiano. Você acredita na vitória do bem sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender? Ou caso se julga infalível? Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros? Nas horas de crise, você se coloca no lugar da pessoa em dificuldade? E se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura, crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males com atitudes ou palavras inoportunas? Irritação ou amargura algum dia terão rendido paz ou felicidade para você? Que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? Que importa o julgamento menos feliz dos outros a seu respeito, se você traz a consciência tranquila? É possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente. No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar ninguém? Você acredita que alguém pode achar felicidade admitindo ser infeliz? Muito bem. Essa foi a página Indagações no Cotidiano. Indagações do dia a dia, né? E o André Luiz escreveu aqui algumas indagações para fazer a gente pensar, para fazer a gente extrair daqui aprendizados.
Então vamos lá, vamos dar uma releitura e tirando daqui as pérolas de aprendizado para a gente colocar em prática no dia a dia. Ele começa por: você acredita na vitória do bem, sem que nos disponhamos a trabalhar para isso? E ele fala aqui muito sobre o trabalho, né? Olha, vamos arregaçar a manga e fazer hoje. Nunca esperar pelo amanhã. Ah, depois eu vejo isso e tal. Tá? Não, é hoje, é sempre hoje. Arregace a manga e vamos trabalhar, né? Seja para ajudar, para fazer caridade, como ele comenta aqui mais abaixo um pouquinho, ou seja para trabalhar em nome do bem. Admite você a sua capacidade de errar a fim de aprender? Ou acaso se julga infalível? Então, essa é uma pergunta fundamental, né? A gente tem que parar para pensar e ver assim: será que eu sou o dono da razão? Será que eu já sei tudo? Né? Se eu já sei tudo, tem alguma coisa errada, porque até os filósofos, né? E os mais sábios falavam: olha, tudo que sei é que nada sei. Então, desde a época de Sócrates, dos filósofos antigos, eles já diziam que não sabem de nada e que essa daí é importantíssimo você manter a vontade e a disposição de aprender, porque se você se transformar numa xícara cheia, olha, já sei tudo. Ah, não, já estou cheio até a boca. Você só vai transbordar, você não vai mais aprender nada. Se você virar uma pessoa com um ego inflado demais, por exemplo, e achando que já sabe tudo, né? Então, antes de tudo, aqui a gente tem que saber ouvir para que a gente consiga aprender no nosso dia a dia. Colocar em prática a humildade, menos o ego e saber ouvir para extrair dali alguma coisa boa. De tudo a gente extrai algum aprendizado. A nossa vida é uma vida de escolhas, de certo e errado. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. É o que a gente, na doutrina espírita, chama de livre-arbítrio, né? E é um conceito que existe desde a antiguidade. Desde a antiguidade da Grécia Antiga, os filósofos já falavam de livre-arbítrio. Então, é um conceito que não é novo, não é novo, mas é um conceito fundamental do universo. Pelo menos é o que nos diz a doutrina espírita. Nós temos livre escolha aqui na matéria e temos escolha também como espíritos. A gente programa, inclusive, a nossa encarnação. O que nós vamos fazer, o que nós colocamos como objetivos dessa vida é feito em conjunto. Ah, esquecemos. Eu esqueci que era para passar por isso que eu estou passando, não me lembro mais. E a gente não lembra mesmo, a gente sabe disso. A gente esquece tudo aqui na matéria. Mas podem ter certeza, como já lemos anteriormente em questões outras aqui do Livro dos Espíritos, a gente fez e montou junto o nosso plano de encarnação. Poucos casos não podem montar, que são casos dos espíritos que estão muito atrasados, muito ignorantes, que não têm condição de escolher o seu próprio caminho. Né? Se você escolher um caminhozinho fácil, se escolher um caminhozinho fácil, eu não vou ter trabalho nenhum, mas também não vou subir naquela encarnação. Provavelmente o teu aprendizado vai ser muito pouco. E aí você, em vez de subir 5 degraus na escadaria, você vai subir meio degrau, 1 degrau que seja. E aí você vai precisar de mais encarnações para chegar num estágio elevado. Se estamos positivamente ao lado do bem, olha a palavrinha positivamente aqui. Ó. É um conceito que a gente repete sempre aqui na nossa reforma íntima, né? Positivamente, positividade, tirar palavras ruins, se afastar de pessoas que ficam falando o tempo inteiro coisas ruins. Né? Botar um bloqueio. Se você ouve uma pessoa falando coisa ruim o tempo inteiro, bote um bloqueio. Diga, não é isso que você está falando, não. Vai dar tudo certinho, vai dar tudo bem, tudo certinho. Né? Positividade. Então, vamos lá. Se estamos positivamente ao lado do bem, que estaremos aguardando para cooperar em benefício dos outros?
Então, uma forma aqui de atuar com caridade, com bondade, é trazendo os outros para a positividade. Isso melhora muito, melhora todo o astral da tua casa, melhora a aura das pessoas que estão ao seu redor, melhora a vibração, naturalmente, de todos, né? A vibração, a egrégora da tua casa, toda ela melhora. O que é a egrégora da casa? A egrégora da casa é a vibração da casa. E a vibração da casa se faz pela vibração dos que moram ali, dos que residem ali. Se é uma vibração de amor, de carinho, de positividade, a egrégora da sua casa, ela assume essa vibração. Uma vibração de paz, de amor, de felicidade. E já falamos anteriormente também, mas não custa repetir, que vibração boa atrai coisa boa. Vibração boa atrai pessoas boas. Vibração boa atrai soluções. Vibração boa atrai tudo que é bom. Em contrário da solução ruim, né? Que não atrai nada disso. Ao contrário, vai atrair as coisas ruins. Bom, então como é que começa a positividade? Pensamentos positivos, acima de tudo. Tem um vídeo aqui no canal que nós falamos sobre positividade. Então procure depois o vídeo aqui no canal, positividade, pensamentos positivos, controle do subconsciente. Então tem um videozinho que a gente fala, uma série de vídeos que a gente fala só sobre isso aí. Mas é muito importante para a nossa reforma íntima, tá? E aqui André Luiz comenta, então, olha, e se a criatura enganada pela sombra fosse um de nós? Né? E se o outro que está ali enganado, que está bebendo exageradamente, ou que está com algum problema na vida, fosse um de nós? Né? Então temos que sempre que nos colocar no lugar dos outros e ajudar no que a gente puder ajudar. É importante só lembrar o que a gente fala com frequência também. Olha, quem está caído e não quer levantar, não tem jeito. Você tem que dar tempo ao tempo e esperar ele querer levantar. É lógico, pode orientar, pode tentar ajudar, pode tentar levantar, mas se não quiser levantar, não adianta você ficar puxando. Tá? Em alguns casos, o aprendizado tem que ser feito pelo indivíduo. Sabemos disso. Se você diz que não perdoa a quem lhe ofende, porventura, crê que amanhã não precisará do perdão de alguém? Então, você dizer que, olha, não perdoo quem me ofende, ou aquelas frasezinhas da sociedade que a gente ouve muito, né? Do tipo, olha, menino não leva desaforo para casa. Essas frasezinhas, assim, que são do século passado, ou de vários séculos passados, talvez, né? Que são, acima de tudo, do Antigo Testamento, né? Que não é o que nós abraçamos na doutrina espírita. Na doutrina espírita, nós seguimos o Novo Testamento, o testamento de Jesus, que Jesus nos passou, que é o amai-vos uns aos outros. E o amai-vos não é um amai-vos aqui do teu amigo que está perto, da tua família, que você gosta muito, não. É amar todos, amar inclusive os inimigos. E aí é que começa a ficar difícil. Mas, gradualmente, o primeiro passo é parar de enxergar os outros como um inimigo. Como nesse caso aqui da frase, né? Olha, eu não perdoo quem ofende. Não repita isso de jeito nenhum. Né? Isso é uma maledicência. Falar uma maledicência é um dos piores antagonistas aí para a felicidade. Né? Ele é contra a positividade, é justamente a negatividade pura. É falar ou pensar uma coisa dessa. Então, acima de tudo, compreensão espírita, que é a compreensão de que estamos todos juntos em evolução. E todos nós erramos, inclusive eu mesmo. Diga para você mesmo, eu mesmo erro, eu sei que eu erro. E não tem problema nenhum errar. Aceite seus erros. E aí fica mais fácil de você aceitar os erros dos outros também. É normal. Quem diz que não erra, está se enganando. Você está ajudando a extinguir os males do caminho ou está agravando esses males? Diz André Luiz, né? Com atitudes ou palavras inoportunas. Então, é aquele trabalho da inteligência afetiva, que já falamos também em aulas anteriores, né?
o tempo inteiro trabalhando a afetividade de todas as pessoas que estão ao seu redor. Elogio, falar boas palavras, positividade constante, colocar as pessoas para cima. Esse é o trabalho de um cristão que está trabalhando com caridade para levantar todo mundo que está ao seu redor. Isso é inteligência afetiva, estudado inclusive pela psicologia hoje em dia. O que mais lhe atrai na convivência com o próximo? A carranca negativa ou o sorriso de animação? O sorriso é sensacional. Né? O sorriso, ele resolve qualquer problema. Você pode ter caído no chão, pode ter tomado um tombo, mas sorria. Sorria que você passa por aquilo de uma forma leve, de uma forma tranquila. Não é? Ache graça dos próprios erros. Isso, o sorriso também, para você chegar em qualquer local que você chegar, uma repartição pública, um trabalho que você tenha que fazer em um cliente, ou qualquer coisa, chegue no local sorrindo, dê bom dia para todo mundo sorrindo. Não precisa de ser aquele sorriso exagerado, né? Pode ser um sorriso de cantinho, de boca, já é o suficiente para transmitir para todos realmente o teu sentimento de bom dia. Então, em vez de ser aquele bom dia carrancudo, né? Bom dia! Não, é um bom dia com um sorriso de leve. Não falso, mas com carinho. Transmitindo de fato aquilo. Isso é importante, tá? Não é sorrir por sorrir, não. É sorrir com amor, pensando realmente que você deseja realmente um bom dia para todos. E esse é o grande segredo. Pensamento, em primeiro lugar, tudo sai do pensamento, tudo sai do que está aqui borbulhando no nosso subconsciente. Legal. Então, pessoal, então é isso, né? Ele fala mais uma aqui importante. Olha, é possível que determinados companheiros nos incomodem presentemente, ou seja, atualmente, né? No entanto, será que temos vivido até agora sem incomodar ninguém, né? E aí é importante a gente perceber o seguinte, que na vida é assim mesmo. A gente tem algumas pessoas que a gente está mais afinado, tem outras que está menos afinado. E procure estar afinado por uma questão de gostos e não de aparência. Ele é bonitinho, ele sorriu para mim. Então é boa pessoa. Então é boa pessoa. Bom, pode ser até que seja, mas não julgue pela capa. Né? Procure sempre avaliar para ver se realmente tem afinidade com aquela pessoa. Se tem afinidade, nossa, maravilha. Muito bom. Né? Por quê? Nós já lemos aqui várias questões aqui anteriores, os espíritos dizendo que, olha, o que atrai os espíritos na espiritualidade, né, é a afinidade dos gostos, a similaridade que eles têm vibracional também. Pessoas que estão falando sobre o mesmo assunto, que estão pensando e vibrando sobre o mesmo conteúdo de vida, né, elas têm uma similaridade maior, têm uma aproximação maior. E isso é normal. Isso é normal, é assim no mundo espiritual também. Tá? E pessoas que estão em diferentes níveis, né? Uma está vibrando num nível espiritual e a outra está vibrando num nível muito material. Essa que está aqui no nível material vai ficar debochando, vai ficar fazendo graça, vai ficar até às vezes chateada e com raiva do outro que está se espiritualizando e que não quer se envolver mais com problemas da matéria, com itens ali de matéria, né? de problemas de prazeres da matéria. Né? Ou seja, não quer ir mais para o barzinho para beber, não quer ir mais sair para ir para baladas e etc, etc. É uma pessoa que está mais espiritualizada um pouco. E isso, o que acontece é que normalmente você perde alguns amigos. Perde ou se distancia um pouco. Mas saiba dizer não. E não precisa acompanhar os amigos em todos os eventos, em todos. Se não te interessa, se não é teu
perfil, teu objetivo de vida, se você acha que aquilo ali não vai te agregar, então diga não, com toda segurança. E é o que ele fala aqui, né? Olha, é possível que determinados companheiros nos incomode presentemente. Ou seja, você se sente incomodado com um comportamento, às vezes, de até um amigo. Não é nem um desconhecido, não é um amigo, às vezes. Você se sente, às vezes, incomodado. Será que temos vivido até agora sem incomodar ninguém? Né? E aí é o que eu falei, é normal por causa da similaridade dos gostos. E é assim que tem que ser. Quando chegar a hora do amigo, ele vem também subindo. E ele vai te procurar de novo. É assim. Ah, mas e até lá? Até lá você pode puxar ele, pode tentar chamar ele para ir para um evento interessante, para uma palestra interessante, para um estudo interessante, pode indicar um livro e assim por diante, tentando elevá-lo. Né? Mas, se não quiser, não tem problema. Temos que ter em mente que todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem o seu momento. Pessoal, é isso então, tá? Hoje foi um texto bacana também, como sempre, né? Indagações no cotidiano. Algumas perguntinhas sobre o nosso dia a dia. Muito bem, vamos agora para a leitura do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos de hoje, a gente começa na questão 313 e vamos até a questão 319. Só para lembrar, na última aula, a gente estava também em recordação da existência corpórea e fomos até a 312, não conseguimos terminar. E aí cortamos e deixamos essas 7 perguntinhas aqui, da 313 até a 319, para fazer nessa aula de hoje. Bora lá então. Pergunta 313. O homem que neste mundo foi feliz deplora a felicidade de que perdeu deixando a terra? Resposta dos espíritos. Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com a natureza impura, qual a deles. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. Uma explicação embaixo aqui é a seguinte: exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto deliciava na infância. Então, basicamente, em resumo aqui, o espírito mais elevado um pouquinho, a gente já viu que a felicidade na espiritualidade dos espíritos mais elevados, tá? É muito grande, é intenso, é algo assim incomparável com a pouca felicidadezinha que nós vivemos aqui na matéria. Aqui na matéria, normalmente, são momentos de felicidade. Lá não. Lá é um entusiasmo e um amor, uma paz interior constante, uma felicidade constante que esses espíritos mais elevados recebem. Então, eles, com certeza, não sentem falta nenhuma dos poucos momentos de felicidade que passam aqui durante a encarnação. Tá bom? Bom, vamos a 314. Mas é só voltando a 313. E aí o que ele comenta também é que os espíritos inferiores, esses sim. Esses, como eles desencarnam e vão para locais muito ainda atrasados, locais até de angústia, que não chegam no nível mais elevado da felicidade cada vez maior, né? Então, nesses locais, eles sentem saudade da matéria. E ficam, por vezes, ficam muito apegados à matéria, querendo voltar, querendo voltar, querendo voltar. Muito bem, questão 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte,
lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Resposta: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então é isso, eu acho que essa aqui não tem dúvida, né? Então o que ele fala aqui basicamente é que, olha, os espíritos, eles quando desencarnam, ainda mais sendo um espírito que estava envolto num trabalho, fazendo bem e tudo, né? Mesmo que não tenha terminado o trabalho, né? Ele vê que foi concluída alguma coisa, que provavelmente vai ser dada continuidade. E existem muitos outros espíritos trabalhando. E mesmo ele tendo feito parte do que tinha para fazer, ele mostrou-se capaz e mostrou-se no caminho do bem, por ter conduzido aquele trabalho. Então ele não vai ficar se lamentando. Essa é a resposta. 315. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? Resposta: de acordo com a sua elevação. Aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. E não é raro condene o que maior admissão e por quê? E aí essa foi a resposta, tá, pessoal? Ele condene aquele que ele mais admirava. Nossa, eu adorava esse aqui. Quando vai para a espiritualidade, ele já não gosta tanto. Ele já não gosta tanto e ainda condena um ou outro. Puxa, isso aqui faltou isso. Esse outro aqui faltou isso. Né? E isso por quê? Porque na espiritualidade, e aí sou eu que estou comentando, a resposta deles terminou aqui dizendo que eles, por vezes, condenam. Né? E aí, qual é a conclusão aqui que se tira? Né? É que a nossa consciência expande tanto, ela é tão maior na espiritualidade, ainda mais de um espírito elevado, né? A nossa consciência expande tanto que a gente começa a ver e perceber coisas que na matéria a gente fica ofuscado. Então, é como se você estivesse olhando por um buraco de fechadura e, de repente, você olha com a porta toda aberta. Você começa a ver que, olha, aquilo ali era muito pouco, podia ter feito muito mais, ou podia ter feito melhor aquilo que foi feito. Porque a nossa consciência na espiritualidade, você ganha todo o conhecimento que você acumulou durante todas as suas encarnações, né? E você acaba ficando com muito mais capacidade. E aí um trabalhozinho pequenininho não parece tão grande. Tá? Bom, essa foi, então, a 315. Vamos para a questão agora 316. No além é na espiritualidade, né? No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Resposta: conforme a sua elevação, ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então, isso, para o espírito elevado, né, o mais importante é o progresso de todos. Se surgiu alguma nova invenção, algum novo descoberta, ou algum trabalho grandioso que tenha sido feito,
para progresso de todos os seres, isso eles admiram, os espíritos elevados, né? Então é basicamente nesse sentido aqui a resposta dos espíritos. Questão 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria? Resposta. O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Essa foi a resposta dos espíritos. 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade. Lembrando, sempre que fala na erraticidade, é o espírito que está desencarnado, no mundo espiritual, aguardando por uma nova encarnação. Esse é o estado de erraticidade que os espíritos chamam. E que Kardec aqui está indagando. Olha, as ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? E a resposta? Muito. Sofrem grandes modificações, à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra. Mas, pouco a pouco, a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Então, já falamos sobre isso em outras também anteriores, né? O espírito, quando ele se livra da matéria, né? E ele se desenlaça da matéria, e desencarna, e aí vai aos pouquinhos acordando e despertando para o mundo espiritual. Não é um estalo de dedos, ele pronto, já está enxergando. Não, ele vai muito turvo ainda, muito ainda com ideias da matéria, e gradativamente vai descobrindo, como se fosse uma criança, aos pouquinhos também, evoluindo e amadurecendo no mundo espiritual. Então, é mais ou menos isso, tá? Ele vai descortinando e cada vez mais tendo as percepções do mundo espiritual e esquecendo a matéria. E a 319. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Boa pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. Isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena, vai se apagando. Então, a resposta é muito próxima do que eu falei agora há pouquinho, né? É aquele descortinar para o mundo espiritual. Então, aos pouquinhos, quando ele desencarna, ele fica muito perturbado por um tempo, né? Alguns mais, outros menos, né? Depende do nível espiritual do ser, né? O espírito espiritualizado, que conhece a doutrina espírita, que conhece doutrinas reencarnacionistas, outras que sejam, ele já ganha já uma grande vantagem, porque ele já conhece e já se prepara para compreender melhor na hora do seu desenlace com a matéria. E aí ele aceita de forma mais fácil, né? Tem alguns espíritos que custam até a compreender e a aceitar. Acham que estão vivos ainda. Então, falamos isso mais para frente um pouco, mas é bem por aí, tá? Muito bem, pessoal. Vamos falar agora sobre conceitos fundamentais. A gente deixa no finalzinho, né? Acabamos a leitura do Livro dos Espíritos e no finalzinho a gente tira dúvidas assim de
dúvidas sobre o Espiritismo, né? Alguns temas, assim, que são temas... Todo mundo tem dúvida, todo mundo... Então, recentemente, nós falamos sobre cada um tem que fazer o seu próprio aprendizado, foi um tema. Sobre conhecer os próprios erros, né? A necessidade de cada um conhecer e reconhecer os próprios erros, né? Falamos sobre água fluidificada na última aula. E nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre contato com desencarnados.